Vamos dar continuidade à nossa disciplina de História dos Alimentos e da Alimentação, falando hoje sobre a história da mandioca, né? Certamente aí o Brasil é o centro de origem da mandioca. Acredita-se que ela se estenda desde do Brasil até o sul do México, passando pela Guatemala, enfim, por toda a América Central. A história da mandioca ela se mistura muito com a história do descobrimento do nosso território, porque os portugueses, quando aqui chegaram, já encontraram essa planta como um alimento dominante nas culturas indígenas, né? Pero Vaz de Caminha, na sua carta ao rei de Portugal, já relatava sobre a importância dessa raiz na composição da alimentação dos nativos, né? No entanto, o Caminha, ele meio que faz menção à mandioca como sendo um tipo de inhame, pela semelhança física entre esses dois alimentos aí, né? Acredita-se também que, de fato, a mandioca já existia no continente americano antes mesmo do Homo sapiens migrar para o nosso território americano, né? Lá pelo Estreito de Bering, congelado, quando ele passa da Ásia para o que hoje é o Alasca, né? Então, há indícios aí de que a mandioca já era cultivada há mais de 5.000 anos atrás, né? Por conta dos habitantes que aqui se encontravam, né? Há vestígios de civilizações que antecedem as civilizações Inca, há cerca de 4.000 anos, no Peru, né? E é muito provável que quando os europeus desembarcaram aqui há cerca lá no século XV, né, 1492, o Colombo, 1500, o Pedro Álvares Cabral e assim por diante, já havia a domesticação da mandioca há cerca de 8 mil anos, né? Bom, no decorrer desse tempo aí, desse período histórico, ela foi disseminada aí, o seu cultivo por toda a América Central e América do Sul, principalmente pelo litoral, né? E é óbvio que a distribuição da mandioca para outros continentes só se dá após o descobrimento da América, né? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a Nigéria hoje é o maior produtor mundial, posição que em seguida vem o Brasil, né? E essa migração da mandioca para o continente africano se dá pelos portugueses, porque também possuíam colônia no continente africano, e levam então a mandioca para o continente africano, muito provavelmente naquele comércio que envolvia justamente o tráfico de escravos, e essa troca passa a ser algo frequente a partir do século XV, né? Então os portugueses primeiro levam a mandioca para a costa oeste, né, onde é Nigéria, Angola, etc. E depois ela é introduzida na costa leste da África, onde nós temos aí Madagascar, Moçambique e etc., né? E a mandioca se adaptou muito bem ao continente africano, justamente porque se encontra na mesma latitude, né, nessa mesma direção leste-oeste do Brasil, e então as condições climáticas são semelhantes, embora haja aí, obviamente, diferenças de solo e etc., mas hoje há uma grande diversidade de espécies no continente africano, a ponto, né,
da Nigéria hoje ser a maior produtora mundial de mandioca. Bom, a mandioca também se espalha para a Ásia, introduzida lá pelos espanhóis, por mercadores espanhóis, já no século XVII. Tá? E aí, por volta de 1800, a mandioca também chega até a Índia, né? E na Índia também hoje ela tem uma importância alimentar muito grande. Né? Após a colonização europeia da Índia, a mandioca passou a ter uma importância na alimentação muito grande. A mandioca, o nome científico é Maniote esculenta, né? O nome mandioca, ela é de origem indígena brasileira, né? Em cuja formação nós temos dois, um radical e um sufixo aí. O radical mani, tupi, que significa o nome de uma mulher, e oca, que vem de palhoça ou a habitação indígena. Né? E há uma lenda do surgimento da mandioca que surge a partir da sepultura de uma menina chamada Mani, né? Filha de indígena com um branco, e que teria sido morta e sepultada no interior de uma oca. E a partir dessa sepultura houve a brotação de uma planta, né, com raízes muito grossas, tuberosas, e que por ter surgido na casa onde teria sido sepultado, né, a casa que era a sepultura de Mani, foi chamada então de manioca ou casa de Mani. Né? Hoje nós temos em diversas línguas indígenas sons diferentes, como manió, maniró, manioque, maninhoca, maninhoca, em francês, em inglês também há outras denominações aí também. Né? Mandioca aparece na linguagem brasileira atual, assim como aipim. Aipim também é de origem tupi, eu desconheço o significado do aipim, mas literatura fala vem do Guarani, parece aipi, e aí surge daí o aipim. Né? Aipim é mais conhecido aqui no sul do país, né? Enquanto no norte e nordeste nós temos como mandioca ou também como macaxeira, né? E aqui no sul a gente normalmente costuma diferenciar o aipim da mandioca doce e a mandioca seria a mandioca brava, né? Que nós vamos falar em seguida. Né? Em inglês há um costume também de chamar de cassava, né? Que é uma denominação que predomina na literatura científica, de artigos científicos, como cassava. Né? Como curiosidade, aqui na região de Rio do Sul, nós temos uma indústria catarinense, produtora de amido, de mandioca, mas também de batata, feca de batata, etc., que produz também alguns amidos modificados, e a cassava tem uma importância econômica muito grande nessa região de Rio do Sul. Aí, né? Enfim, a denominação esculenta, tá? Quer dizer, manioca esculenta, né, que é o nome científico, vem também do latim, que significa boa para comer. Né? Bom, uma outra questão assim é que durante a colonização portuguesa no Brasil, vocês já devem ter ouvido falar do padre padre José de Anchieta, né? Que ele percebeu então a importância da mandioca como alimento aqui no Brasil colônica, né? E ele dizia então, descreveu a mandioca como sendo o pão da terra. Né? Bom, qual é então a origem geográfica da mandioca no território brasileiro?
Acredita-se que a domesticação, obviamente, tem ocorrido no Brasil, né, nessa região periférica da floresta amazônica. Então, ela teria surgido no Cerrado, né, numa região periférica aqui, ou numa zona de transição entre a floresta amazônica e o Cerrado. E também há uma outra linha que diz que pode ter surgido nessa região aqui, entre o Pará e o Amapá, a ilha de Marajó, como sendo uma também das regiões. Mas o que não há dúvida é que esse precursor da mandioca é claramente de origem brasileira, né? Praticamente cerca de 80% das espécies silvestres da maniote, né, da esculenta, no território brasileiro, né? E que o centro de origem tenha sido nessa região. Então, a mandioca, do ponto de vista morfológico ou botânico aí, ela é da família da Euphorbiaceae, gênero Maniote, e a Maniote esculenta é obviamente essa denominação dado pelo Linneu, né? Há espécies tipo amargas e doces, e aqui então nós temos a provável origem geográfica da mandioca, né? Abrangendo o Cerrado brasileiro, tem aqui uma pequena região da Bolívia, né? Mas claramente ele é um alimento nativo nosso aí, né? E o uso hoje da farinha da mandioca, que é o principal produto desse tubérculo aí, ele vai de norte a sul do Brasil, né? Essa planta, ela difere-se de outros tubérculos amiláceos aí, porque contém glicosídeos potencialmente hidrolisáveis a cianeto, né, a HCN, né? Na verdade, esses grupamentos carbono-nitrogênio é ligado por uma ligação tripla, né, que é o que define o cianeto, né, e está ligado sempre a açúcares, e esses produtos são originários do metabolismo secundário da planta. Dois principais glicosídeos, né, a linamarina e a lotaustralina, né, mas a linamarina é que predomina cerca de 93% desses compostos, né? O cianeto, ele tem a capacidade de ligar-se a enzimas da cadeia da fosforilação oxidativa, que é aquela etapa da respiração celular que ocorre no interior da mitocôndria, né? Na transformação de energia, né? A partir da glicose para a formação de ATP e etc. Então, esses glicosídeos ligam-se de maneira irreversível a enzimas da cadeia da fosforilação oxidativa e impede a sequência, e por consequência impede a respiração celular e há então morte por asfixia celular, né? O HCN aqui que é o responsável. Bastam quantidades muito pequenas, né, para ter esse efeito tóxico, cerca de 50 partes por milhão, né, níveis acima de 50 partes por milhão, distingue a mandioca brava e a mandioca doce quando tiver níveis abaixo disso, né. Há relatos que a dose letal de HCN é cerca de 50 miligramas para uma pessoa de 50 quilos, né? E a Anvisa, o Ministério da Agricultura, que estabelece os padrões de qualidade para a farinha de mandioca, feco, polvilho doce e o polvilho azedo, tá? Salvo engano meu, mas hoje ainda a resolução normativa que rege os padrões
químicos e físico-químicos da farinha de mandioca, da fécula, do polvilho doce, polvilho azedo, é a resolução 12 de 1978, tá? Então vejam que ainda é um regulamento bem antigo, né? A mandioca, assim, ela tem uma importância gastronômica e comercial muito grande, né? Porque a gente pode ter aí alguns estilos ou que constituem uma espécie de terroir da mandioca em função das suas ocorrências regionais, né? Obviamente, assim, ó, há uma fusão da cultura africana com a cultura indígena que se traduz nos pratos ou na maneira de preparo ou na maneira de introdução da mandioca na alimentação. Então, e isso depende muito de regiões, né? Porque a mandioca ela era dada aos escravos africanos nas fazendas, por exemplo, de engenhos de açúcar, né, e depois de café. Era deixado que os escravos cultivassem a mandioca para a sua subsistência. Não havia, vamos dizer assim, o dono da terra, o dono do capital, ele não limitava o cultivo da mandioca para os escravos. E aí, então, a cultura africana se funde à cultura indígena, né, da mandioca, e surgem algumas preparações a partir da mandioca, né? Então, o que nós temos aqui? No recôncavo baiano, por exemplo, a farinha bem fina, ela é chamada de copioba, né? E essa farinha bem fina, então, define a farinha baiana. A farinha catarinense, que tem muito boa aceitação no mercado, principalmente do Sudeste, mas nós aqui em Santa Catarina temos o costume de utilizar a farinha muito fina, bem finíssima, quase pulverulenta, né? E se destacam em Santa Catarina a região de Tijucas, a região aqui próxima a Florianópolis, bem como a região do sul do estado, a região de Araranguá, de Jacinto Machado, São João, Sombrio, aquela região ali, também como produtora de polvilho azedo, que nós vamos falar a seguir, tá? Então isso define, por exemplo, a farinha catarinense. Já a farinha do norte é uma farinha mais grossa, tem uma identidade amazônica aí, e no Pará aí a gente tem essa característica. Aliás, o Pará é o maior produtor nacional de mandioca, tá? A folha, chamada de maniva, também é comestível, tá? Então, tem um prato que se prepara tanto na região amazônica do Recôncavo Baiano, chamado de maniçoba, que é preparado à base de folha. A folha também tem um glicosídeo cianídrico ali, capaz de causar envenenamento, tá? Então, há ainda outros produtos aí, né? Então, assim, ó, só voltando aqui, cerca de 180 miligramas por quilograma em base úmida de mandioca caracterizam menor que 180 miligramas é a mandioca doce. Intermediária entre 180 e 300 miligramas de HCN por quilograma em base úmida, e a mandioca amarga ou brava maior de 300 miligramas de HCN por quilograma, tá? Esse é um dado de um artigo de 2004 aqui, tá? Bom, quais são alguns outros produtos obtidos a partir da mandioca? O tucupi, que é esse líquido amarelo extraído da raiz da mandioca brava, tem todo um preparo aí. O tucupi é muito utilizado
em pratos da região amazônica, principalmente nos estados do Pará e do Amazonas, né? O polvilho doce e o polvilho azedo, que são digamos, o amido extraído da mandioca, né? Ao contrário da farinha, que é a mandioca moída, né? O amido é o amido extraído a partir da lavagem da mandioca ralada, né? E o polvilho doce, quando essa água de lavagem é deixada de sedimentar, extrai o amido, que é insolúvel em água, mas ele é extraído por lixiviação, por lavagem, deixa sedimentar, se tira a água, deixa secar, tem-se o polvilho doce. Já o polvilho azedo, essa água onde se contém o amido, é deixado fermentar por cerca de 15 a 40 dias, né? E aí nós temos o chamado polvilho azedo. Durante esse processo de fermentação, a formação de ácidos orgânicos, o que implica numa acidez muito maior do polvilho azedo em relação ao polvilho doce. Cerca de 5 vezes mais a acidez do polvilho azedo. E o polvilho azedo, por conta dessa acidez, tem um aroma muito mais acentuado. E, além disso, o polvilho azedo é que tem aquele poder de expansão, né, que tão desejável, por exemplo, na fabricação de roscas de polvilho. No sul do estado a gente chama isso de coruja, e também muito utilizado essa propriedade de expansão do polvilho azedo na fabricação de pão de queijo, né, um produto também brasileiro que ganhou o mundo. O sagu, né, que são aquelas bolinhas utilizadas em esferas, né, utilizadas em sobremesas, em pratos salgados também, e a tapioca, que ganhou hoje uma notação aí quase de iguaria, e nós temos até food trucks e alguns estabelecimentos do tipo fast food. Hoje tem já tapiocas congeladas, recheadas, né, podendo aí serem utilizados tanto recheios doces quanto salgados no seu preparo, né? Hoje o rendimento, por exemplo, de hectare de mandioca pode chegar a 30 toneladas de tubérculo fresco, né? Mas por hectare, né? Dependendo aí da variedade da mandioca, a colheita é realizada entre 8 e 24 meses, né? E a mandioca tem muitas vantagens do ponto de vista, ela, assim como o milho, que nós vamos falar daqui a pouco, como sendo um produto americano, né? Mas a mandioca tem um tempo entre plantio e colheita bem mais longo do que o milho, mas ela tem uma flexibilidade ambiental no cultivo, tem uma facilidade, o plantio dele se dá por estaqueamento, ela é muito resistente à seca, tem alta produtividade, quer dizer, aí podendo chegar a 30 toneladas por hectare, e tem uma aptidão de armazenamento, ela não estraga com facilidade depois de colhida, como é o caso da batata, né? E tem uma diversidade culinária muito grande, haja vista aqui a quantidade de produtos que podem ser extraídos da mandioca, além da própria folha, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Esse é o que eu tinha para falar sobre a história da mandioca. Vejo vocês no próximo assunto, tá bom? Muito obrigado.